A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus, sempre com o objetivo de edificar o corpo de Cristo e pregando a palavra de Deus sempre com zelo e com responsabilidade. Hoje eu estou aqui para mais uma videoaula da nossa escola bíblica dominical, da nossa revista da editora Betel, que será lecionado no próximo dia 17 de abril em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que assim aderem aos ensinos da editora Betel. E como tema da nossa mensagem hoje é o Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. O tema da revista, claro, é o Apocalipse, uma mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessa ao povo de Deus. Essas lições estão sendo abençoadíssimas. Se você perdeu a lição número 1 e a número 2, tem aqui no canal, é só você acessar aqui o canal do Pastor Edre e estará aqui os vídeos disponíveis da primeira e da segunda aula. Claro, hoje é a terceira lição, para a glória de Deus. Eu estou muito feliz, entusiasmado com essas lições, porque, claro, eu estou aprendendo bastante com o livro do Apocalipse, porque é um livro que traz esperança ao povo de Deus, nos renova na presença do Senhor, nos faz a cada dia nos aproximar de Deus, porque assim, fazendo assim, nós estaremos aptos para ser arrebatados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas antes de eu começar a nossa aula, eu já quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos os inscritos aqui no canal. Você que já é inscrito aqui, meu muito obrigado. Você que tem comentado, você que tem compartilhado nossos vídeos e tem deixado o seu like, porque é muito importante a sua participação aqui no canal. Eu sou muito feliz pela vida de vocês. Tenho orado pelos inscritos aqui no nosso canal, pelas pessoas que aqui têm passado e têm aprendido muito aqui nas lições que eu tenho colocado aqui na plataforma do YouTube. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar para você fazer parte da família do canal do Pastor Edre. Você que tem desejo de aprender a palavra de Deus, quer crescer espiritualmente na presença do Senhor, não tem outra maneira a não ser estudando a palavra de Deus. Se você tem esse interesse, eu já quero te convidar a você se inscrever. Aperta aí no botão inscrever-se e você também já vai fazer parte do canal do Pastor Edre. Não paga nada para se inscrever, é de graça e você é bem-vindo aqui no canal, amém? Deus abençoe a sua vida. E vamos para a lição? Aleluia! Texto áureo da nossa lição, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Presta atenção, as 7 igrejas que estão na Ásia, no texto áureo. Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui na revista Sardo, lá na Bíblia, a gente encontra algumas traduções Sardes. Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número 11. Nós ainda estamos no capítulo 1 do Apocalipse, passamos pela primeira lição, a segunda lição, e ainda estamos aqui no primeiro capítulo, porque é importante, é um capítulo introdutório, então é interessantíssimo para nós aprender o livro de Apocalipse, a gente poder aprender a introdução do livro. Vamos para a verdade aplicada. Você que não tem sua revista, eu te convido a ficar atento aqui, porque eu vou ler a verdade aplicada. Agora você que tem, leia a revista na sua casa, que vai ser muito interessante. A expectativa do retorno de Cristo deve produzir na igreja atitudes como vigilância, oração, quebrantamento e santificação na direção do Espírito Santo. Então isso deve produzir no crente, o Apocalipse, a leitura do livro, deve produzir no crente uma expectativa pelo retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso deve ser acompanhado de vigilância, oração, quebrantamento e, claro, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim diz Hebreus 12:14. Eu devo ensinar aqui nesta lição 3 objetivos. Primeiro, mostrar a necessidade de arrependimento. Eita glória! Hoje o negócio vai ser bom. Segundo, ensinar que a promessa é para aquele que vencer. A promessa não é para os derrotados, é para aqueles que vencer. Terceiro, incentivar a ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então, esses são os 3 objetivos da lição. Vamos para o texto de referência. Está no livro de Apocalipse, capítulo 2. Está vendo? A leitura já passou para o capítulo 2.
e o verso 1, e capítulo 3, verso 19, 20, 21 e 22. Acompanhe comigo a leitura. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse agora 3, 19, a partir de 19. Eu repreendo e castigo a todos o quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Forte exortação para nós, para que nós possamos estar em alerta. Aleluia. Vamos ler aqui a nossa introdução da lição? Nesta lição, veremos que nas mensagens das igrejas da Ásia, Cristo tem uma mensagem para a sua igreja hoje. É hoje. Diante dos desafios e perigos que espreitam contra a nossa fé, devemos permanecer firmes na palavra de Deus e dependentes do Espírito Santo. Aleluia. Vamos fazer uma oração, pedir a direção do nosso Deus, para que possamos ter uma aula maravilhosa. Vamos orar comigo? Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, eu quero te apresentar neste momento esta aula de número 3, que será lecionada nesta hora. Deus, que teu Espírito Santo de Deus traga uma revelação em nossos corações, ao ouvinte da tua palavra, para que nós possamos, Deus, continuar nos fortalecendo na tua presença e a cada dia, Deus, ter a certeza de que o Senhor irá voltar para arrebatar a sua igreja e nós, no final, seremos muito mais que vencedores na tua presença. Aleluia. E glória a Deus. Então, nós temos aqui como tópico 1 uma mensagem profética. Então, o livro de Apocalipse é uma mensagem profética para os nossos corações, é um dos livros, é o livro profético do Novo Testamento. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós encontramos vários livros proféticos. Porém, aqui no Novo Testamento, em destaque está aqui o livro de Apocalipse como um livro profético, um livro das revelações de Jesus Cristo para a sua igreja, um livro que revela aquilo que estava oculto aos homens naturais e ainda continua oculto para aquele que não crê em Deus, que não acredita na palavra do Senhor, mas ela está revelada para aqueles que são espirituais, para aqueles que buscam a presença de Deus, para eles o Senhor se revela. Então, se você já é um servo de Deus, já tem a presença do Senhor na sua vida, com certeza você recebe a revelação do nosso Deus através da sua palavra. Aleluia. Na lição anterior, nós tivemos nossos primeiros contatos com as 7 igrejas da Ásia. Lembra que na outra lição nós tivemos o primeiro contato com as igrejas da Ásia, no capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. Jesus é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, aqui no capítulo 3, vai falar sobre Jesus, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, no capítulo 2 e 3. E traz uma mensagem direcionada a cada uma daquelas igrejas. Então, a mensagem do Apocalipse, quando Jesus revela a mensagem a João através do anjo, ele pede para que escreva aos representantes que estavam nas 7 igrejas da Ásia, aos pastores, que aqui a Bíblia fala anjo, mas são os pastores que estavam direcionando o povo de Deus em cada uma dessas igrejas. Então, escreve aos anjos que estão na igreja, ao anjo do Senhor que estão nas igrejas. Então, os pastores, a liderança, aqueles que estavam ali na frente do trabalho do Senhor. Esses são os anjos que aqui o Apocalipse vem falar. Então, essa revelação é uma mensagem profética, é uma mensagem para os nossos dias atuais. Nós precisamos nos conectar com o livro de Apocalipse, porque fazendo assim, nós estaremos antenados para o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. E devemos nos lembrar que nos momentos finais do seu ministério terreno, Jesus disse que estaria para sempre convosco, como ele falou lá no capítulo 28 de Mateus, 28, verso 20. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos,
quando Jesus libera essa palavra, ele libera uma expectativa no coração dos apóstolos, ele libera uma palavra de esperança, porque ele já estava quase partindo desta terra, tinha completado o seu ministério, e Jesus, ele liberou essa palavra de esperança, e isso fortaleceu a fé dos apóstolos. Eu tenho convicção de que quando eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo ali fortemente atacado pelo governador romano da época, eles acreditavam e continuavam confiando no Senhor Jesus, porque eles tinham recebido uma promessa. Eles não haviam recebido promessa de qualquer homem comum, mas haviam recebido uma promessa do nosso Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, se eu e você também somos participantes da Igreja do Senhor, essa promessa é para mim e para você, e isso nos deve causar em nós ânimo para continuar firmes na presença do Senhor, não importando o que venha a acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos nos fortalecer a cada dia, porque nós temos uma promessa liberada pelo nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, lá em Mateus capítulo 28, o verso de número 20. Então, essa mensagem foi para aqueles tempos do Dia dos Apóstolos, e também é para nós hoje, porque nós também aguardamos ansiosamente a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra para arrebatar sua noiva. E eu, a cada dia que passa, não tenho dúvida de que esse momento irá acontecer, porque a palavra do Senhor há de se cumprir. Se você crê desta forma, dê glória a Deus aí, deixa um like para nós aí no nosso canal, comente aqui embaixo que você está gostando da aula, porque é muito importante a sua participação. Vamos para o tópico 1.1. Por que as 7 igrejas da Ásia? Por quê? Aqui o escritor, pastor William Barros, ele coloca aqui o tópico como por que as 7 igrejas da Ásia, e coloca um ponto de interrogação, fazendo uma pergunta. O número 7 na Bíblia, como eu li na lição passada, ele representa a perfeição e a completude de Deus. Ou seja, número 7 significa que o livro de Apocalipse é um livro completo, não precisa mais ser acrescentado nada na revelação, porque a revelação que Jesus entregou ali na ilha de Pátimo para o seu servo João não precisa ser tirado e nem ser acrescentado nada, porque é uma revelação perfeita. Aleluia. Isto nos faz entender porque não temos apenas uma mensagem de 2 ou 10 igrejas na Ásia, tá vendo? Havia várias igrejas naquele tempo, porém o nosso Deus assim escolheu 7 igrejas da Ásia para representar ali toda a igreja em geral do Senhor Jesus sobre a face desta terra. Não que as outras igrejas não fizessem parte da promessa de Deus, porque naquela época nós já tínhamos outras igrejas, como a igreja lá de Hierápolis, e outras igrejas aqui que nós vamos, no decorrer da lição, nós vamos ver a igreja de Colossos, que não está aqui, que também já eram igrejas estabelecidas naquela época, porém não entraram aqui nessa revelação das 7 igrejas, mas isso não quer dizer que elas também não foram alcançadas pelas promessas do Senhor. O Senhor separou 7 igrejas da Ásia somente como modelo para a revelação da sua vontade, que seria para todos os povos e para todas as épocas. Aleluia. Provando assim que o nosso Deus é perfeito, aleluia, é perfeito e continuará a cada dia sendo um Deus que nos surpreende a cada momento com a sua perfeição e com o seu modo de agir, com a sua justiça, com o seu amor e principalmente com a sua misericórdia, oferecendo graça a todos aqueles que querem e precisam da sua presença, aleluia. Então, essas 7 igrejas foram escolhidas para serem modelos, aleluia, e para representar a igreja de Cristo em toda a sua história, todo o ciclo da sua existência, desde a sua fundação no dia de Pentecoste até o arrebatamento. Então, quando a igreja ela foi fundada lá no dia de Pentecoste, até o arrebatamento, esta palavra aqui é para nós esta revelação de Jesus. Então, estas mensagens mostram Cristo falando na sua igreja em todo este tempo ou ciclo. É confortante sabermos que servimos a um Deus que não esquece e que cuida de nós. Aleluia.
é importante nós termos essa convicção de que Deus não nos esquece e que Ele cuida de nós e com a sua onisciência Ele está vendo tudo. Ele sabe o que eu e você está passando, que nós somos igreja do Senhor, que nós somos seus representantes aqui na terra e Ele me conhece e conhece você. Então, nós não estamos sozinhos e nem abandonados. Ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele está conosco todos os dias, assim como ele afirmou aqui em Mateus 28:20, todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então você não é um órfão, você é um filho amado, você é um filho na qual Deus tem um cuidado especial por você. Aleluia. Tópico 1.2. Por que estas igrejas? Então, aqui no tópico 1.1 estava perguntando por que as 7 igrejas e por que estas igrejas. Vamos ler por que essas igrejas. Havia naquele tempo outras igrejas, como eu expliquei, Colossos e a igreja de Hierápolis, mas Jesus escolheu Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, porque aquele que João viu com os olhos como chama de fogo, como está em Apocalipse, capítulo 1:14, que mostra sua onisciência, ou seja, Deus conhecia todas as igrejas daquela época, Deus não estava sem o conhecimento dessas igrejas, porque o Senhor era onisciente. Então, isso prova que o nosso Deus separou essas 7 igrejas apenas para servir de modelo para todas as épocas, porque o Senhor é onisciente e Ele não esquece de ninguém. Lá em Isaías 49, verso 15, fala que ainda que uma mãe venha esquecer-se do filho que gerou, todavia o Senhor não esquecerá de nós. Aleluia. Então, por que essas 7 igrejas? Então, está aqui a resposta por que essas 7 igrejas. Porque a onisciência do Senhor alcança todos os povos de todas as épocas e isso fortalece a nossa fé, nos consola, sabendo que nesse exato momento, mesmo diante das maiores provações, Cristo sabe o que eu e você está passando e Ele, claro, Ele nos socorre, porque o Senhor é o nosso socorro. Salmista Davi diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se você está passando por um momento difícil, por uma provação, por uma dificuldade, eu não sei o que você está enfrentando nesse momento. Eu só quero dizer para você que se você ficar firme na presença de Deus, se você não recuar, se você se manter fiel ao Senhor, com certeza o socorro do Senhor irá te alcançar e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Aleluia. Então fique firme na presença de Deus. Aleluia. Tópico 1.3. Uma advertência para os nossos dias. Está vendo? O livro de Apocalipse ainda é um livro atual. Foi escrito há mais de 2000 anos ali, por João na ilha de Pátimo, revelado pelo nosso Jesus Cristo a João através do seu anjo, tendo Deus como autor e João como escritor do livro. Porém, nós sabemos que esse livro é um livro atual e que ele precisa ser praticado nos dias atuais em que vivemos. Não podemos, como igreja do Senhor, desprezar as profecias que estão aqui no livro de Apocalipse, porque fazendo assim, se nós viermos desprezar as profecias deste livro, com certeza, irmão, nós não faremos parte da grande comitiva que irá ser arrebatado e que irá morar com Cristo no céu, porque nós precisamos a cada dia valorizar as profecias do Senhor para a sua igreja, porque fazendo assim, nós iremos alcançar a nossa salvação. Aleluia. Vamos ler aqui? Aleluia. Após tanto tempo decorrido a revelação dada a João sobre o estado daquelas igrejas, é preciso sermos sensíveis à palavra de Deus, olha só, que chegou até nós através da ação do Espírito Santo. Veja a atuação do Espírito Santo através dos tempos para que esta mensagem chegasse até mim e você, que continua visando. Então, a mensagem ainda continua como alvo, o povo de Deus. Assim como Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, para que fosse modelo às demais igrejas de todas as gerações, essa mensagem chegou até nós através do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos valorizar a palavra do Senhor, que sempre visando o povo de Deus e nos avisa acerca dos perigos que ronda o povo de Deus. Por quê, irmão?
o diabo, Satanás, o inimigo de nossas almas, sempre trabalhou e continua trabalhando para nos atrapalhar, para nos afastar do nosso Deus. Então nós precisamos estar em alerta e entender a palavra do Senhor para que nós possamos saber dos perigos que estamos passando. Então por isso, Senhor, visando isso ao seu povo, querendo orientar a sua igreja, o Senhor se revela e mostra a sua vontade para o seu povo. Para quê? Para que seus discípulos não venham ser desviados do caminho por Satanás e pelas circunstâncias que nós enfrentamos todos os dias enquanto estivermos sobre a face dessa terra. Sempre essas mensagens que o Senhor traz nas revelações para que nós venhamos entender a sua vontade, ficar em alerta sobre os perigos e, claro, isso deva produzir em nós santificação. Aleluia, santificação. Eu volto a repetir, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Do fervor espiritual, temor de Deus, comodismo e conformismo com valores e costumes mundanos. Então, nós precisamos estar alerta a esses perigos também, o comodismo e o conformismo e com os valores e costumes deste mundo. Então, nós não devemos cruzar os nossos braços, não devemos nos conformar com este mundo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos transformar esse mundo com a renovação da nossa mente. Então não adianta eu ficar acomodado, achando que porque eu já confessei o nome do Senhor Jesus, eu vou cruzar meus braços agora e achar que tudo vai acontecer pela vontade de Deus. Claro que o Senhor tem a sua vontade soberana, mas Ele espera de nós atitude como servo de Deus, que nós possamos nos adequar como cristão, como representante de Cristo nessa terra, nos fortalecer na sua presença, nos santificar e fugir da aparência do mal, nos desviar do caminho mal, porque fazendo assim, irmãos, nós não vamos estar nos conformando com este mundo e nem vamos estar na zona de conforto. Comigo está tudo bem, está tudo tranquilo, que se dane o mundo. Irmão, não é por aí. Nós precisamos a cada dia espalhar também essa mensagem de salvação. Assim como eu fui alcançado por esse evangelho, o Espírito Santo de Deus atuou na minha vida, é minha responsabilidade em propagar a palavra de Deus. Se eu cruzar os meus braços, eu simplesmente vou estar me acomodando e não estarei fazendo o ídolo do nosso Deus. Então, cuidado, pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Aleluia! O apóstolo Paulo exortou: examinai e provai vós mesmo. Aleluia! Se estáis em Cristo ou não. Se és servo do Senhor ou não, se está aprovado então ou não. Então, é por isso que nós precisamos ler a palavra do Senhor, para nós saber se nós estamos sendo aprovados ou reprovados pelo nosso Deus. É só lendo a palavra dele, examinando, que nós vamos chegar a esse denominador comum, a esse resultado dessa pesquisa. Se eu estou realmente agradando o meu Deus ou se eu não estou agradando ele, se eu estou aprovado ou reprovado pelo nosso Deus. Então, nós precisamos, como obreiro, como servo de Deus, ter essa preocupação de querer agradar o nosso Deus a cada dia, saber qual é a vontade do Senhor para nós, porque fazendo assim, nós seremos aprovados pelo nosso Deus. E uma vez aprovado, nós temos cuidado, recebemos o seu socorro e estaremos aqui aptos para aguardar o arrebatamento da sua igreja. Em seu sermão profético, olha aqui, é necessário um exercício diário para buscar e manter a pureza doutrinária, uma vida piedosa de adoração sincera. Em seu sermão profético, portanto, bem antes das mensagens das igrejas da Ásia, o Senhor já alertava: perseverar, olhai, vigiai e orai. Aleluia! Não vos ache dormindo, porque o dono da casa, o nosso Deus, pode vir a qualquer momento e nós temos que estar alerta para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Nós devemos olhar o tempo, vigiar, orar e perseverar firmes na presença de Deus. Aleluia! Irmão, o interesse dessas aulas aqui é que você aprenda, que você aplique na sua igreja, mas claro, eu sempre gosto de frisar aqui que as mensagens que eu coloco aqui no canal do YouTube sempre terá uma aplicação pessoal para a sua vida, porque fazendo assim, eu acredito que a mensagem
alcançará os corações. Porque se eu viesse aqui no canal e colocar só palavras técnicas, aplicar só literatura aqui de maneira fria, eu com certeza não alcançaria, através da palavra do Senhor e através da atuação do Espírito Santo, o seu coração, que é o alvo da palavra de Deus, a sua vida ser alcançada. Aleluia! Vamos para o tópico 2, a mensagem de Cristo. As mensagens às 7 igrejas da Ásia são um verdadeiro raio-x, olha aí, na igreja de Cristo, mostrando as características e qualidades admiráveis, mas sem esconder, tá vendo? Mas sem as mensagens do Apocalipse, a mensagem de Jesus, o Apocalipse é um raio-x de Cristo às suas igrejas. Deus nunca teve esse interesse de esconder os erros do seu povo. Sem esconder os erros do povo, os desvios doutrinários, presta atenção, e os fracassos morais e espirituais. Não pense que o nosso Deus é um Deus que irá esconder nossos fracassos, que irá ocultar. Lembra da nação de Israel, que foi exposta por causa do seu pecado, foi ali para o cativeiro. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus que oculta pecado. Na Bíblia Sagrada tem relato de sucesso e de fracasso dos servos do Senhor. Por quê? Fazendo assim, o Senhor se revelará na sua totalidade, em todas as situações. Deus, ele está aqui para revelar na sua palavra sucesso de como vencer as situações dessa vida através dos seus servos, mas está aqui também para demonstrar o fracasso desses homens, para que nós viemos aprender com o exemplo deles e não viemos também fracassar na presença do Senhor. Lembra de Israel? Israel fracassou, mas o Senhor não ocultou isso das demais nações. E, porém, o nosso Deus continua até hoje sendo glorificado. Então, a mensagem de Cristo, ela é um raio-x sem esconder. Então, vamos prestar atenção que no próximo tópico nós vamos ver um raio-x de cada igreja que o Senhor colocou aqui das 7 igrejas da Ásia. Então, Jesus trata diretamente com sua noiva, admoesta a fim de que haja despertamento e mudança profunda e perene. Cada uma das mensagens são uma forte trombeta de Deus tocando até que chegue finalmente a última trombeta. Então, o interesse da mensagem do Apocalipse é que nós viemos fazer uma autoanálise todos os dias de nossas vidas, que nós viemos nos arrepender do nosso pecado, que nós viemos nos aproximar mais de Cristo. Por quê? Porque fazendo assim, quando tocar a última trombeta, quando o seu momento final, nós iremos ouvir o toque da trombeta do nosso Deus. E se você está aí se preparando, está apto a ouvir essa trombeta, dê glória a Deus, porque você está firme na presença do nosso Deus. E você que ainda tem dúvida se a trombeta tocar hoje, se a última trombeta do Senhor tocar hoje, você ainda tem dúvida de que você irá ouvir, eu quero te convidar a um arrependimento sincero com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se apresente a Ele, se arrependa dos seus pecados, mude de vida, mude a direção da sua vida e pare de fazer o erro que você está cometendo, e com certeza Deus irá mudar o quadro da sua história e você também irá ouvir o toque da última trombeta, que é o momento mais aguardado da igreja do Senhor sobre a face desta terra. Então, vamos para o tópico 2.1, a estrutura da mensagem. Ao estudar a mensagem das 7 igrejas da Ásia de uma forma mais minuciosa, ou seja, de uma maneira mais examinada, um detalhe muito importante não pode deixar de ser observado nas mensagens. Irmão, preste atenção que o escritor aqui da revista, o pastor William Barros, ele colocou 5 pontos aqui em comum que tem nas mensagens do Apocalipse, nas mensagens das 7 igrejas. Preste atenção. Um dos primeiros pontos em comum é que elas revelam os vários títulos e atributos do nosso Deus. Ou seja, deixa eu ler um pouquinho para vocês aqui. Estas coisas daquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vamos ver para a igreja de Esmirna aqui. Estas coisas diz o primeiro, o último, que esteve morto e tornou a viver. Vamos ler aqui na carta de Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E as demais igrejas também sempre tem aqui, aleluia, uma revelação dos vários títulos e atributos do nosso Deus, dando assim toda a honra e toda a glória da mensagem das igrejas da Ásia para o nosso Deus. Aleluia. O segundo ponto aqui que foi chamado a atenção é as qualidades encontradas em cada uma dessas igrejas. Então, cada uma dessas igrejas foram apontadas qualidade, foram apontadas aquilo que elas estavam acertando e que precisavam continuar mantendo. E também o terceiro ponto, que é também
aqui mencionado para que nós possamos estar atentos, um dos pontos em comum dessa mensagem às 7 igrejas é que todas elas são acompanhadas de uma exortação. Todas elas são acompanhadas de um alerta de Deus para a sua noiva. Então, essas igrejas não estavam sem direção, essas igrejas não deixaram de ser avisadas, porque o Senhor trouxe uma exortação para cada uma dessas igrejas da Ásia, e com certeza essa exortação ela também vale para os nossos dias atuais. O quarto ponto em comum é que sempre essas mensagens a essas igrejas traz um conselho e uma ordenança do nosso Deus. Então, primeiro, vem os atributos de Deus, segundo, as qualidades que esses irmãos possuíam, terceiro, uma exortação, quarto, um conselho de Deus, e quinto, claro, todas as igrejas receberam uma promessa que iriam vencer. Então, esta mesma promessa, as 7 igrejas da Ásia, também chegou até mim e até você que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. No final, nós iremos vencer. Nós sabemos que temos falha, temos complicações, porque estamos ainda sobre a face desta terra, porém, nós sabemos que se permanecermos fiel até o fim, o Senhor Jesus nos garante que no final nós venceremos. Aleluia! Não podemos aprender uma lição, nisso podemos aprender uma lição importante. Em tempo de inversão de valores, em tempo de inversão de valores, de respeito à família, como também eu preguei na última revista passada, Ezequiel falando de um tempo de desinteresse. É o tempo que nós vivemos hoje, muitas pessoas não estão mais interessadas em dar crédito à palavra de Deus, mas é claro que do Senhor tem aqueles que estão pelejando, estão buscando a sua salvação, que sim dão importância à palavra do Senhor. E se você está aqui assistindo esse vídeo até agora, você não está perdendo tempo, você está valorizando o ensino da palavra do Senhor. Então você está interessado em aprender a palavra de Deus, porque você aprendendo a palavra de Deus, você com certeza irá pecar menos, irá errar menos, irá com certeza ensinar outras pessoas, porque estamos vivendo um tempo de inversão de valores, onde o que antigamente era imoral, hoje é legal, é social, todo mundo pode fazer, mas os valores cristãos, os valores que estão na palavra de Deus não mudam. O que é pecado aqui na Bíblia Sagrada continuará sendo pecado. Ainda que 99% da sociedade esteja praticando, eu e você devemos ficar parte disso, porque a palavra de Deus diz que é pecado, que é errado, e nós precisamos nos afastar do pecado, porque fazendo assim, nós iremos agradar o nosso Deus, iremos nos aproximar dele a cada dia. Então, esse é um ponto em comum, é um dos 5 pontos em comum que temos nas mensagens das igrejas da Ásia. Então, é uma das estruturas que monta a mensagem dessas igrejas. Então, essa revelação, cada uma tem um ponto em comum e montou uma mensagem maravilhosa para cada uma das 7 igrejas da Ásia. E essa mensagem, claro, chegou até o dia de hoje, até nós. Aleluia! Vamos para o tópico 2.2, já estamos indo para quase a metade da lição. A oportunidade de arrependimento. Eita glória! Aqui é um ponto muito importante da nossa revista, é um ponto que nós devemos aplicar na nossa vida, porque fazendo assim, com certeza nós vamos crescer espiritualmente. Das 7 igrejas da Ásia, apenas 2 não receberam a exortação de arrependimento. Sabe qual? Sabe quais igrejas que não receberam a exortação de arrependimento? Somente Esmirna e Filadélfia. Ao mesmo tempo que Cristo expõe os erros e desvios doutrinários que vemos nessas igrejas da Ásia, e oferece em sua longanimidade tempo para a mudança. Então, o que é longanimidade? Eu tenho um vídeo aqui no canal de uma lição passada. Longanimidade, ou seja, nosso Deus está esticando a sua paciência ao máximo com a raça humana sobre esta terra, sobre esses últimos dias. O Senhor está dando tempo para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos mudar de vida. Então, se você está me ouvindo nesse momento, saiba que você ainda está sendo alcançado pela longanimidade de Deus, porque se Deus não fosse longânimo, com certeza a sua ira já estaria sendo estabelecida sobre essa terra. Se a sua graça não nos alcançasse, com certeza nós não estaríamos aqui para contar a história. Porém, eu te convido neste momento, se você que está me ouvindo nesta hora e tem feito algo que não tem agradado o Senhor, é tempo de arrependimento,
É tempo de mudança de vida, é tempo de tomar uma nova atitude, é tempo de abandonar o pecado. Por quê? Jesus pregou sobre arrependimento, João Batista pregou sobre arrependimento, os apóstolos pregaram sobre arrependimento, e a igreja da atualidade precisa urgentemente voltar a pregar o arrependimento do pecado. Nada de ficar só massageando o ego do coração das pessoas, dizendo que está tudo tranquilo, que elas podem continuar pecando, pode continuar levando a vida pregressa, que está tudo bem, Deus vai entender. Nada disso. Precisamos de arrependimento, precisamos de homens e mulheres. O Senhor precisa e conta comigo e com você para pregar nesses últimos dias uma mensagem de arrependimento, porque o tempo está próximo. O Senhor está esticando o máximo a sua longanimidade e você precisa se voltar ao Senhor o mais rápido que você puder. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Lembra que Jesus falou na revelação, no Apocalipse, aqui no capítulo 2 e versículo 21, a igreja de Tiatira? Olha que ele diz assim, ó: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Irmão, que perigo essa igreja estava passando. O Senhor deu tempo para que ela se arrependesse e ela não se arrependeu. Ele ainda espera pacientemente pelos frutos de arrependimento daquele que caiu no fracasso ou em sua fé. Então o Senhor ainda está te aguardando os frutos dignos de arrependimento. Então, se você precisa de arrependimento, se você precisa mudar de vida, hoje é o dia. Esse canal aqui é uma bênção na sua vida, porque está trazendo e estabelecendo um tempo de alerta a todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Então você, professor, na classe no domingo, traga isso à memória dos seus alunos e traga a eles a responsabilidade de pregar o arrependimento, de alertar as pessoas que um dia essa longanimidade vai encerrar. Aqui sobre a terra, a graça vai encerrar e chegará um novo tempo na qual as pessoas não terão mais esta oportunidade. E antes do juízo futuro, Jesus oferece a sua graça, assim como está em Tiago 4,8. Sabe o que está em Tiago 4,8? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Limpai os vossos corações, vós que tem um ânimo dobre. Então, essa é a mensagem que ainda está sendo pregada hoje. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a mensagem de hoje, nos últimos dias, é que você se achegue a Deus, é que eu se achegue a Deus, porque fazendo assim, eu estarei fazendo parte do povo que está agradando o nosso Senhor. Porque chegará o momento em que no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 15, está escrito uma palavra triste, uma palavra complicada para aqueles que não se arrependerem. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os idólatras. Então, todos aqueles que amam a prática da mentira ficarão de fora. Não adianta levar a vida de qualquer maneira e achar que um dia o Senhor vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Não é assim que funciona. O Senhor está dando a oportunidade de você hoje santificar, buscar a presença dEle, para que você não venha fazer parte desse povo aqui no Apocalipse 22:15, que não vai poder entrar no céu, porque no céu não entra pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 2.3, a promessa de Cristo. 2.3, de forma geral, a promessa é o compromisso que alguém assume de fazer, de dar ou dizer alguma coisa. A promessa pode ser feita verbalmente e por escrito. Olha aí. Então a promessa pode ser a promessa é um documento, é algo que foi prometido, é uma aliança, é algo que foi doado. Então Jesus traz uma promessa verbal lá no livro de Mateus, nos evangelistas, na qual ele estava ali exortando o seu povo. Jesus traz uma promessa verbal. Porém, quando ele notifica seu servo João na ilha de Pátimo para escrever o livro do Apocalipse, ele estava ali também colocando a palavra de maneira literal, estava colocando ali a palavra de maneira escrita, para que eu e você pudéssemos ter acesso a esse livro tão maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. E hoje nós temos essa promessa impressa. Todos nós temos acesso à Bíblia Sagrada. É claro que nós sabemos que tem países na qual a Bíblia é proibida, a leitura da palavra de Deus, mas nós que estamos aqui no Brasil, precisamos
urgentemente voltar-se à leitura da palavra de Deus, à meditação na palavra do Senhor, porque nós estamos tendo essa oportunidade de ter acesso a essas promessas escrita, então que nós possamos nos aproximar do Senhor e tomar posse desta palavra a cada dia. Então eu te convido a ser um leitor diário da palavra de Deus, a ser uma pessoa que medita na palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia tem muitas promessas. A primeira promessa é ainda feita lá no Éden. Lembra da primeira promessa? Quando o Senhor vai aplicar a penalidade na serpente, o Senhor diz assim, olha, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre seu descendente e o descendente da mulher. E ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então ali já estava estabelecendo uma promessa que um dia o Senhor iria enviar seu filho Jesus Cristo para pisar na cabeça da serpente. Ele iria até ferir o Senhor no calcanhar. O Senhor precisou morrer na cruz do Calvário, pagar um alto preço por nós, mas nós sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou e pisou na cabeça da serpente, esmagou a cabeça de Satanás. Aleluia! Pensa numa promessa maravilhosa. Lembra da promessa do derramamento do Espírito Santo? Lá em Joel 2,28, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Aleluia! Pensa a pessoa idosa ainda sonhando. Sabe quem faz isso? É quem é crente, é quem é servo de Deus, é quem é cheio do Espírito Santo. Ele pode ter 60, 70 anos, mas ainda sonha. Sabe por quê? O Senhor fortalece a vida dele a cada dia e ainda na velhice ele dá fruto. Oh, glória! Aleluia! Deuteronômio capítulo 30, verso 1 ao 5, também tem uma promessa de Deus restaurar a nação de Israel. Atos capítulo 3, verso 22, nós vemos ali o ministério terreno do Messias sendo estabelecido como uma promessa. O apóstolo Pedro pregando ali num dos seus sermãos, ele profere estas palavras, dizendo que o Messias é sim o Cristo que foi oferecido por todos nós, que veio aqui na terra e entregou a sua vida pela humanidade e que as pessoas daqueles dias, os irmãos daquele tempo precisavam valorizar a pregação da palavra do Senhor. Então, as promessas de Cristo para a sua igreja são um conforto diante de tanta luta desta vida. Irmão, pensa, crente passa luta, crente passa dificuldade. Tem pessoas que acreditam que vai se converter, vai vir para o Evangelho, vai vir para Jesus e acha que tudo vai ser mais fácil. Irmão, começa a luta também, porque nós temos um inimigo comum. Satanás, inimigo de nossas almas, ele não dorme dia e noite pelejando contra a igreja do Senhor. Então, nós fazemos parte do exército de Cristo e precisamos todo dia nos levantar em oração, precisamos todo dia batalhar, guerrear, para que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. E a certeza de que nós temos a certeza, aleluia, a luta dessa vida é a certeza de que a morte para os que servem a Cristo é apenas temporária, pois está reservada para os salvos a vida eterna com Cristo. João 11:25, Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmão, quando a gente vai em velório de pessoas assim, a gente vê essa frase, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas essa frase, não estou aqui menosprezando o ente querido de ninguém. Esta frase só terá valor e só tem valor para quem morreu salvo em Cristo Jesus. Quem morrer sem Cristo, quem morrer longe da presença do nosso Deus, não faz parte dessa promessa aqui, ó. Aleluia. Não faz parte da promessa do Senhor, que ainda que morra, viverá. Porque quem não morre é aqueles que estão na presença do Senhor. Eles só passam desta vida para outra e estão aguardando, aleluia, o dia que o Senhor e a sua igreja triunfará. Então, que esta mensagem fique no seu coração, para que você continue firme na presença do nosso Deus. Já estamos indo para a parte final da nossa revista, a mensagem de Cristo, a mensagem do Espírito Santo no tópico 3. Vamos ler o tópico 3? O Espírito Santo tem um papel na vida e na existência da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não mais existiria e seria meramente um clube ou mais uma agremiação, ou seja, mais uma associação. Ele é o Consolador e nos dá poder para fazer a obra neste mundo e, ao mesmo tempo, prepara a noiva para o arrebatamento da igreja. Irmão, pensa na maravilha que é o Espírito Santo de Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, com certeza os apóstolos não teriam alcançado êxodo na pregação do Evangelho, não teriam suportado tanta perseguição daquela época, porque eles não teriam a presença do Espírito Santo. Mas, com a poderosa presença do Espírito Santo,
na qual, lá no capítulo 14 de João, que é o capítulo da promessa e do conforto, o Senhor disse que daria outro Consolador. O Senhor disse que iria enviar outro Consolador, a fim de que nós estivesse conosco todos os dias, para sempre. Então, é o Espírito Santo que continua dando vida à igreja, continua fortalecendo o cristão. É por isso que o mundo não entende por que o cristão passa tanta luta, tanta prova, tanta dificuldade, mas continua de pé na presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, o que eu faço, o que você faz, depende da atuação do Espírito Santo. Eu posso pregar bem, eu posso ter uma boa exegese, eu posso elaborar os melhores sermões, eu posso ser um cantor de renome, eu posso ter feito aula de canto nas maiores faculdades do mundo, eu posso ser um doutorado, mas se eu não tiver a presença do Espírito Santo, será apenas mais uma literatura que está sendo propagada nesta terra. Mas com a poderosa presença do Espírito Santo de Deus, a palavra ganha vida, a palavra ela penetra no coração do pecador, na minha vida, na sua vida, ao ponto de dividir juntas e medula, porque a palavra de Deus tem esse poder de penetrar, de limpar, de purificar e de trazer as transformações que o nosso coração precisa. Então, é o Espírito Santo de Deus que faz tudo isso, é o Espírito Santo de Deus que está conosco, porque assim o nosso Deus, ele deixou isso bem claro na sua palavra. Aleluia. 3.1. Outro Consolador. Depois da última ceia, Jesus ali conversando com seus discípulos, eles ficaram tristes, ficaram desanimados, porque já estavam acostumados com a presença do Mestre, estavam ali sendo beneficiados pelos milagres, pela multiplicação de pães. Então, quando o Senhor Jesus chama seus discípulos para uma reunião particular e detalha para eles o momento final da sua vida aqui na terra, seu momento terreno, então, natural que os discípulos ficaram desesperados, com certeza alguns começaram a chorar, eu acredito, porque acreditavam que iam ficar só. Porém, o Senhor disse que não iria deixar ninguém órfão. No capítulo 14, o verso 1 ao 27, são promessas e conforto do Senhor para nossas vidas. Aleluia. Então, bem aqui o Senhor traz essa mensagem de esperança. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar para onde eu estiver, vós estejais também. Então, quando eu retornar, eu vos levarei para mim mesmo. Então, eu resgatarei vocês, levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia, que é no céu de glória com o nosso Deus. Então, Jesus estava ali confortando seus discípulos, que ele iria, mas ele iria enviar outro Consolador, a fim de preparar a sua noiva, preparar a sua igreja, para que quando ele viesse, voltasse novamente a essa terra, ele nos levasse para o céu. Então, Tomé faz uma pergunta ao Senhor, questiona o Senhor: Senhor, nós não sabemos para onde vai e nem sabemos o caminho. O Senhor disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ali o Senhor estava se revelando que ele era o caminho, estava ali confortando a sua igreja e dizendo que iria enviar outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, que tem como função principal ensinar a igreja do Senhor. O Espírito Santo nos ensina, nos faz lembrar das promessas de Deus, nos faz lembrar de tudo que o Senhor Jesus passou por nós, e nós precisamos estar em alerta. Ele testifica de Cristo nos nossos corações, ele nos convence, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa é uma das habilidades e funções do Espírito Santo nesta terra: convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Então, tudo isso deixa claro que a presença do Espírito Santo é muito importante na nossa vida, na nossa trajetória humana, porque sem a presença do Espírito Santo, nós seríamos apenas seres humanos, sem a presença de Deus, sem a revelação da palavra do Senhor, e estaremos aí vagando ao léu, sem direção de ninguém. Porém, a igreja do Senhor tem uma direção, e é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. É aquele que nos momentos mais difíceis, quando você acredita que chegou ao fim, que você está no fundo do poço, o Espírito Santo de Deus te consola e te diz: meu filho, eu estou aqui, fica firme que você vai vencer, eu estou contigo e não vou te abandonar, porque essa é uma das tarefas do Espírito Santo. Ele é o Paracleto, é aquele que nos acompanha em todos os momentos de nossas vidas. Para quê?
para que nós possamos ser assistidos por Ele, ser defendido por Ele, e assim nós podemos no final vencer. Então, nos tempos passados, o Paracleto é uma palavra grega, significa alguém chamado para ficar ao nosso lado, ao lado de uma pessoa, como propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade, especialmente em processos legais naquela época, no passado. Então, o Paracleto era esta pessoa que nos representava. Então, era comum nos tribunais o Paracleto ele falar em nome do réu, falar em nome daquela pessoa, defender, aleluia. Então, era como uma espécie de um advogado, sem ali receber recompensa ou sem estar, como é que eu digo assim, interessado em algo, mas porque era uma função do Paracleto. Então, o Paracleto é o Espírito Santo de Deus, que tem como único interesse que o Pai seja glorificado, que a sua igreja seja orientada e que o nome do Senhor seja altamente propagado sobre a face desta terra. Então, se você está passando por luta, dificuldade, o Espírito Santo está ao seu lado para te consolar, para te advogar, para estar contigo nos momentos mais difíceis, para que você não venha cair nas garras de Satanás. 3.2. Aleluia. 3.2. Ele reveste e dá dons. É o Espírito Santo que dá sentido à realização da nossa vida cristã. Então, o Espírito Santo é uma das funções do Espírito Santo revertir a igreja do Senhor, adornar a igreja do Senhor com os dons espirituais, para que nós possamos ser capacitados para suportar as provações desse mundo, aconselhar aqueles que estão feridos, que estão machucados, nos dá a capacidade de amar, de ter a paz do Senhor em nossas vidas, de ter a longanimidade, ter as características do nosso Cristo. É o Espírito Santo que nos dá essa facilidade de ser um cristão autêntico, de ser uma pessoa que realmente representa Cristo sobre a face dessa terra. Caso contrário, sem o Espírito Santo, com certeza nós falharíamos, nós estaríamos longe de ser um cristão, longe de ser um representante de Cristo, porque é o Espírito Santo que nos capacita em tempos tão difíceis. O Espírito Santo capacita a sua igreja. Lembra lá no passado? O Espírito Santo de Deus capacitou os apóstolos e com a capacitação do Espírito Santo de Deus, eles avançaram na pregação do Evangelho e propagaram o Evangelho aos quatro cantos da terra naquela época, sem nenhuma tecnologia, sem nenhum tipo de ferramenta que nós temos hoje. Hoje nós temos ferramentas abençoadas para propagar o Evangelho. Então cabe a nós continuar pregando a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo não parou de atuar. O Espírito Santo continua consolando, continua capacitando, continua convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então cabe a mim e a você continuar pregando a palavra do nosso Deus, porque o Espírito Santo convence e com certeza a obra de Deus vai crescer e nós teremos êxito no nosso ministério. Temos aqui no comentário do pastor e missionário David Young Chu. Alguns anos atrás, alguns tempo atrás, ele já partiu, dorme no Senhor, mas deixou uma frase: a única razão que o capacitou a construir uma igreja de mais de 500 mil membros, esse é considerado uma das maiores igrejas do mundo, ele atribuiu ao Espírito Santo de Deus, que atuou, ele pregou a palavra de Deus, mas o Espírito Santo atuou, e o Espírito Santo de Deus é que fez eles terem sucesso numa igreja tão grande em toda o planeta Terra. Vamos para o tópico 3.3, já estamos chegando ao final da nossa aula. O Espírito Santo prepara a noiva para o arrebatamento. Então, essa é uma das funções também do Espírito Santo, é preparar a noiva do Cordeiro para o arrebatamento da sua igreja. Em relação ao arrebatamento da igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em relação ao arrebatamento da igreja, o Espírito Santo tem um papel vital, de vital importância, pois sendo o outro Consolador, está preparando, guiando e operando nesses últimos dias até a volta de Cristo. Presta atenção. E quando seremos glorificados, também nos adverte com relação aos perigos de entristecer o Espírito Santo, sendo que fomos selados por Ele para o dia da nossa redenção. Então, nós estamos selados para o dia da redenção do Senhor, nas nossas vidas. Então, nós precisamos criar mecanismo, fazer de tudo para nós não entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem essa função de preparar a noiva de Cristo. Se eu e você entristecemos o Espírito Santo, nós estamos em perigo, porque não vamos ter quem nos guiará até o Cordeiro, até o noivo, que é o nosso Senhor. Então, muito menos sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos conseguir
ouvir o toque da última trombeta, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dará essa capacidade de estar em alerta, de estar santificado, de estar firme, porque fazendo assim, nós ouviremos a última trombeta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É quando o apóstolo Paulo prega lá na carta de Coríntios 15, 52, que ele diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Esse corpo, ele será transformado. Então, a morte já não terá mais poder, porque nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o nosso Deus. Mas para isso, nós precisamos alegrar o Espírito Santo, nós precisamos fazer a vontade do nosso Deus. Cuidado para não viermos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque se nós entristecer o Espírito Santo, acabou. Não tem quem nos advogará nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, dias de tribulação, dias de tanta provação, tempos difíceis, tempos trabalhosos, inversão de valores, confusões doutrinárias, problemas familiares. Então é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, nos dá força para que nós venhamos continuar firme, aguardando o arrebatamento da noiva, que o noivo virá buscar a sua igreja. Então, o escritor até coloca aqui uma alusão, que assim como Eliezer, servo de Abraão, foi buscar e foi preparar uma esposa para Isaac, foi buscar Rebeca lá na sua terra, na casa de seu pai Labão, preparou Rebeca, trouxe ela e apresentou a Isaac. Assim também o Espírito Santo, ele é comparado aqui ao servo Eliezer nessa lição aqui, na qual está preparando a noiva e irá um dia apresentar ela para o noivo. Então, essa é a função do Espírito Santo, que isso fique bem claro, que é a igreja do Senhor, que eu e você precisamos estar firme até o arrebatamento da noiva do Cordeiro. Então, que essa lição, ela tenha sido uma lição edificadora. Eu tenho certeza que eu aprendi, você aprendeu, o reino de Deus foi altamente glorificado através desse vídeo, e o meu desejo é que você continue aprendendo, que você continue se dedicando à palavra do nosso Deus. Domingo próximo, dia 17, acorde cedo, arrume sua família, vá para a escola bíblica dominical, vá aprender a palavra de Deus mais ainda, porque lá com certeza o Senhor tem bênçãos espirituais. O pastor Edre, ele não fica só aqui dando aula no YouTube, no canal, ele também vai para a escola dominical no domingo. Eu leciono nas igrejas na escola dominical, eu também sou ouvinte da palavra de Deus, vou lá para aprender, porque eu não tenho a última palavra sobre os assuntos bíblicos, e eu preciso a cada dia ouvir e me dedicar à palavra do Senhor. Então, se você ficou comigo até o final, este é meu conselho: vá para a escola domingo próximo a aprender a palavra de Deus. E você que ficou comigo até o final, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, vou continuar orando por você, eu acredito que você continuará orando por mim, o nome do Senhor será glorificado. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, ficou comigo aqui até o final, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar um like, não deixe de compartilhar essa mensagem com seus amigos nas redes sociais, deixe um comentário aqui, porque é muito importante a sua participação, e eu, assim que puder, irei responder a todos. Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente através desta palavra, que essa palavra encontre guarida no teu coração, porque fazendo assim, você se preparará para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus abençoe a tua vida. Deus assim permitindo, semana que vem, nós estaremos aqui lecionando a nossa quarta lição, que é a realidade do arrebatamento. Aí começará já o arrebatamento, aí a revista está crescendo nas suas mensagens, e semana que vem nós teremos uma palavra aqui sobre o arrebatamento da igreja. Aleluia! Fique ligado aqui no canal, fique antenado, porque semana que vem teremos aula nova, amém? Deus abençoe e te guarde e fique na presença de Deus até a volta de Jesus. Amém? E Deus seja louvado.